pessoal, nosso tema hoje é a gestão do capital de giro. Inicialmente, eu vou apresentar o conceito e a abordagem técnica sobre o assunto e posteriormente eu vou mostrar, a partir de um exemplo prático, como que a gestão do capital de giro pode contribuir com o posto de combustíveis. Bom, o que é o capital de giro? Capital de giro é aquele recurso que gira na empresa. Quando a empresa compra o combustível e paga pela mercadoria, o dinheiro que estava disponível, que estava no caixa, ele vai para o estoque. No momento em que a empresa, que o posto efetua a venda, e como há vendas à vista, vendas a prazo, vendas com cartão de crédito, geralmente, na média, as vendas elas têm um prazo para recebimento, numa média. Então, quando o posto efetua a venda do combustível, o dinheiro sai do estoque e vai para a mão do cliente, ou seja, para o contas a receber, que pode ser inclusive o cartão de crédito. E esse dinheiro volta para a conta caixa ou para o disponível no momento em que é efetuado o recebimento da mercadoria. Então observem que o capital de giro é aquele dinheiro que circula na empresa. E o posto ele precisa desse dinheiro para ele poder manter as atividades, manter suas operações. Alguns fatores interferem no capital de giro. Por exemplo, volume de venda. Se o posto tem um volume de venda elevado, consequentemente ele vai precisar ter um estoque maior, ele vai ter um contas a receber maior, então o volume de vendas ele interfere na quantidade de dinheiro que é necessário para o capital de giro. Outra variável que interfere no capital de giro é a sazonalidade. A depender da semana do mês, o posto vende mais. Então, naquela semana que ele vende mais, ele precisa de ter um estoque maior. Então, observem que a sazonalidade ela vai interferir também no volume de capital de giro. E há também ciclos da economia. A economia ela é sazonal e esses ciclos ele interfere na venda e, consequentemente, interfere no volume em capital de giro, dentre outras variáveis que podem interferir no volume de capital de giro. Para que o capital de giro possa ser gerenciado, é necessário o entendimento das variáveis que compõem o capital de giro. E no caso do comércio, basicamente são três variáveis. A gente tem o estoque e o contas a receber, que são variáveis lá do ativo circulante, e por outro lado, o contas a pagar, que é uma conta de passivo circulante. Então, do momento em que a empresa compra a mercadoria até o momento em que ela recebe o dinheiro referente àquela mercadoria que foi comprada e foi vendida, a gente tem um ciclo operacional. Então, o ciclo operacional ele é composto do prazo médio de estocagem mais o prazo médio de contas a receber. Prazo médio ele está relacionado com quanto tempo de vendas a empresa tem em estoque, quando eu estou falando do prazo médio de estocagem, e o prazo médio de contas a receber é quanto tempo de vendas a prazo a empresa tem no contas a receber. Esse tempo eu posso medir em dias, mas ele está diretamente relacionado com a quantidade de recurso que é necessário em estoque e a quantidade de recurso que é necessário no contas a receber. Okay? Por um lado, no ciclo operacional, a gente tem as variáveis do ativo. Então, estoque e contas a receber são variáveis do ativo circulante. E como a empresa banca esse capital de giro? Ou seja, esse dinheiro que é necessário que fique em estoque e no contas a receber. Ela pode contar com uma parte quando ela compra a prazo. Então, se ela compra a mercadoria a prazo durante um período, quem está bancando aquele recurso que está no estoque ou no contas a receber é o fornecedor. E a partir do momento em que a empresa precisa efetuar o pagamento da mercadoria, até que o dinheiro volte para o caixa, no final, tem um intervalo. Esse intervalo é conhecido como necessidade de capital de giro. O que é a necessidade de capital de giro? É a quantidade de dinheiro que o posto precisa colocar no capital de giro das suas operações. No caso de combustíveis, é muito comum que os postos
procurem comprar à vista, porque comprando com prazos menores, você consegue um preço melhor para pagar. Então, esse prazo de pagamento, ele fica reduzido. Consequentemente, todo o recurso que o posto tem no estoque e no contas a receber, ele é financiado pelo próprio negócio, né? Pelo próprio dinheiro dos sócios. Ou o posto, né, os gestores pegam dinheiro emprestado em alguma instituição financeira para bancar essa necessidade de capital de giro. Agora, para gerenciar o capital de giro, há duas formas de serem trabalhadas. Uma delas é gerenciar estoque. Se o posto tem um estoque elevado, proporcional ao volume de vendas, ele pode trabalhar a gestão do estoque, tentando reduzir, porque se ele reduz o estoque, ele reduz a quantidade de dinheiro que é necessário no estoque, e quando a gente olha pelo ciclo operacional, ele vai reduzir o prazo médio de estocagem. Reduzindo o prazo médio de estocagem, mantendo o prazo médio de contas a receber, a necessidade de capital de giro vai diminuir, ou seja, a quantidade de dinheiro que o posto precisa colocar nas suas operações vai reduzir. Outra alternativa é diminuir o contas a receber, antecipar o recebimento, por exemplo, do cartão de crédito, buscando instituições que têm o pagamento pelo cartão de crédito mais rápido e sem cobrança de taxas, por isso, né, as taxas adicionais. Então, quanto menor o prazo do contas a receber, melhor. Inclusive, eu vejo postos que trabalham com a estratégia de vender à vista. Eu vendo à vista com um preço diferenciado para que o dinheiro volte para o capital de giro da empresa rápido. Fazendo isso, o posto vai ter dinheiro para poder honrar com a necessidade de capital de giro. Outra estratégia, e aí para o negócio do posto, principalmente no quesito combustível, que pode ser utilizado, é tentar comprar a prazo. Só que essa compra a prazo, muitas vezes, acaba saindo mais cara a mercadoria. Então, observem que eu estou trabalhando a gestão do capital de giro na perspectiva do combustível. Mas, para gerenciar o capital de giro do posto, é indicado que o posto trabalhe separadamente combustível, de lubrificantes e acessórios, e se tiver loja de conveniência, também separar a loja de conveniência. E analisar o prazo médio de estocagem, o prazo médio de contas a receber, o prazo médio de pagamentos e a necessidade de capital de giro para cada um dos negócios. Tenho certeza que no caso dos combustíveis, dos lubrificantes e acessórios, ao fazer um trabalho de análise dos estoques, o gestor pode ser surpreendido com produtos que há muito tempo não são vendidos, produtos que têm um giro muito pequeno e, consequentemente, o prazo de estocagem dele é muito elevado. O que o gestor pode fazer? Ele precisa trabalhar a gestão desse estoque. Tentar fazer promoções para sair livrar daqueles produtos que estão girando menos, para poder recuperar aquele recurso que está parado em estoque. Essa pode ser uma estratégia. Agora, além disso, é importante que o gestor tome cuidado, porque parte daquele estoque que está lá sem girar pode ter sido ocasionado pela compra de mercadorias por volume, por exemplo, para conseguir desconto. Pode ser que o fornecedor de lubrificante ou fornecedor dos acessórios, ele convença o comprador do posto, que pode ser o gestor, a comprar uma quantidade maior, porque aí ele consegue um desconto. Aí eu pergunto, será que não é melhor ter uma margem menor em alguns produtos do que deixar um volume de dinheiro parado naqueles produtos por um tempo maior, por um tempo elevado? É necessário fazer conta e identificar qual que é a melhor estratégia. Então, estou falando do estoque de lubrificantes. Outra estratégia é trabalhar o prazo médio de recebimento de lubrificantes e tentar recuperar, ou seja, receber o quanto antes. Essa é uma estratégia para trabalhar a necessidade de capital de giro. E outra ferramenta para trabalhar a necessidade de capital de giro é o prazo médio de pagamento. Ou seja, comprar o lubrificante com um prazo maior. Se você consegue comprar com um prazo maior, você vai conseguir
demorar a pagar o seu fornecedor. Demorando a pagar o seu fornecedor, a necessidade de capital de giro aplicado aos lubrificantes vai reduzir. Então, vejam, a partir do seguinte exemplo, como que a gestão do capital de giro pode contribuir com o negócio do seu posto. Imagine que o gestor de um posto começou a trabalhar com mais profundidade, com maior detalhamento, a gestão do capital de giro dentro desta unidade. E aí ele identificou que o prazo médio de estoque dos combustíveis era de 10 dias. Ou seja, ele tem estoque disponível para atender as vendas por 10 dias. Não precisa comprar a mercadoria. O que tem lá, em média, atende as vendas por 10 dias. Por outro lado, o prazo médio de recebimento era de 15 dias. Então, observem que, a partir do momento que ele compra, o produto fica 10 dias em estoque, e depois ele fica, o dinheiro fica 10 dias em estoque, e depois ele fica 15 dias na mão do cliente. E aí ele recebe. Então, o ciclo operacional desse posto é 25 dias. O posto, ele consegue um prazo de 5 dias, ele consegue um prazo de pagamento, ele consegue pagar as compras dos combustíveis com um período de 5 dias. Então, se ele consegue um prazo de pagamento de 5 dias, a necessidade de capital de giro, nesse caso do posto, é 20 dias. Ou seja, o posto detém capital para financiar o capital de giro das operações da empresa por 20 dias. Isso é a necessidade de capital de giro. O que o gestor identificou? A partir do momento que ele identificou que o prazo médio de estocagem era de 10 dias, ele trabalhou para reduzir esse prazo para 5 dias. Quando ele reduz esse prazo para 5 dias, o ciclo operacional dele vai ficar 5 dias, que é o prazo médio de estocagem, mais 15 dias, que é o prazo médio de recebimento. Então, um ciclo operacional de 20 dias. Como ele tem capital para financiar as operações, o capital de giro das operações, por 20 dias, esse ciclo operacional bateu com a necessidade de capital de giro. Fazendo dessa forma, ele não precisa mais comprar o combustível com um prazo de 5 dias. E, ao pagar o combustível à vista, ele conseguiu uma economia de 2 centavos por litro de combustível comprado. Por quê? Porque no prazo de 5 dias estava embutido um acréscimo de 2 centavos por litro. Quando ele antecipa o pagamento e começa a pagar à vista, ele passa a ter esse desconto de 2 centavos. Então, observem que nesse exemplo prático, o simples fato do gestor conhecer o prazo médio de estocagem, o prazo médio de recebimento, ou seja, somando o ciclo operacional, o prazo médio de pagamento e a necessidade de capital de giro, que é quantos dias de demanda de capital de giro que o capital próprio é possível, que o posto consegue financiar com capital próprio, ele percebeu que ele precisava de 5 dias, de enxugar o ciclo operacional dele em 5 dias, para ele poder comprar a mercadoria à vista e ter um preço melhor. Como que ele fez? Ele poderia ter trabalhado o prazo médio de recebimento, diminuir o prazo para o cliente. Só que como o prazo médio de recebimento muitas vezes não é possível ou é difícil trabalhar, e ele percebeu que ele tinha uma possibilidade de reduzir a partir da gestão do estoque, ou seja, diminuindo o estoque, ele implementou essa estratégia, ficou com 5 dias em estoque na média. 5 dias, muitas vezes, é um tempo suficiente, porque se houver um volume maior de venda inesperado, ele consegue comprar a mercadoria e ela chegar nesse período de 5 dias, e aí ele num período até menor do que 5 dias, e aí ele conseguiu bancar o capital de giro com dinheiro próprio e não precisar comprar a prazo e pagar mais caro pelo produto. Bom, é um exemplo simples, mas evidencia como que a gestão do capital de giro pode contribuir com o seu negócio. É isso. Desejo a todos sucesso nos negócios.